Levítico 6, versículo 14. E esta é a direção da oferta. Essa palavra direção, nas traduções tradicionais, ela vai estar como lei, tá? Só que o verbo é usado no sentido de direcionar. Então, se é direcionar, então direção, tá? É, os filhos do grande monte vão aproximar ela na frente de salvação, a face do lugar de ofertas. Esse aproximar também é uma palavrinha com capricho a mais, porque nas traduções tradicionais vai estar oferecer, aí a outra está aqui tá falando de oblação, né, e oferta, mas tem outra palavra que é usada para oferta, e essa é usada como o verbo aproximar. Então, tá? Em outros lugares, ela é claramente aproximar. Do lugar de ofertas. Lugar de ofertas é a minha tradução da palavra altar, tá? Porque altar dá uma fisicalidade ao local de que não, de fato, não transmite no bom livro, tá? E o lugar de oferta verdadeiro, o verdadeiro altar é o coração da pessoa que está em na busca. 15. E ele vai levantar dela, no punhado dele, do miolo do grão da oferta, e do óleo dela, e de toda a resina branca que está sobre a oferta. Esse resina branca seria a palavra, nos tradicionais, seria a palavra incenso, tá? Mas a base da palavra é a base é branco, tá? Então, é uma resina branca. A partir do momento que você usa a palavra incenso, você tira do elemento que é o branco. E é importante lembrar que o que fazemos com o incenso? Nós não colocamos ele fogo, nós fazemos fumaça. É algo de degustar, de sentir o cheiro, né, de... Então, e o branco, a palavra branca, ela tem, assim, ao decorrer das culturas, uma questão de pureza e tudo. Então, o fato de ser uma resina branca como incenso, é, tem esse encaixe. E vai transformar em fumaça no lugar de ofertas. Esse transformar eu não gostei. E vai fazer virar. Eu tentei transformar, mas fica estranho, fica parecendo meio bruxaria, tá? Vai fazer virar fumaça, vai colocar fogo naquilo e no lugar de ofertas. Para cheiro de alívio. Sim, porque essa é a função de incenso, que você simplesmente coloca a fumaça e faz um cheiro de alívio. O pensamento. Lembrando que aqui nas traduções tradicionais vai estar a palavra memória, memorial ou algo assim, tá? Mas é o mesmo verbo de pensar, então vai ser o pensamento. E é interessante porque essas coisas, esse fazer virar fumaça, que eu falo que é oração de degustação, lugar de ofertas, que é o coração, essas coisas são os pensamentos que você tem diante do salvação, tá? Na frente de salvação. 16. E o que sobrar dela, o grande monte e os filhos dele vão consumir. Agora, a palavra consumir, ela vai estar nas traduções tradicionais como a palavra comer. Mas tem lugar que ela não se encaixa como comer, mas ela se encaixa como consumir. Por exemplo, o fogo. Essa é a mesma palavra que é usada quando fala assim, ah, o fogo comeu o lugar todo, mas o fogo não come, nós usamos consumir. Então, para manter a fidelidade do verbo, eu coloquei consumir. Então, consumir seria também no sentido de comer. Sem azedume, ela vai ser consumida em lugar puro, né, que eu falo, o puro é, nas traduções tradicionais, santo. No Novo Testamento, isso descreve também pessoas que estão puras diante do Salvador. Então, ao meu ver, o lugar puro seria a pessoa no estado purificado dela, porque no estado purificado é que você faz as orações, os pensamentos virarem fumaça, que é diferente das coisas que você queima para poder ficar reto diante do Salvador.
né, que são coisas, erros que você tem para lidar, que você, né, ora sobre aquilo e para ele erradicar aquilo da sua vida e quitar essa dívida que você tem diante dele e te ajudar a quitar essa dívida diante de alguém. No cercado da tenda do momento, eles vão consumir ela. Agora, esse cercado, essa é outra palavrinha em destaque, tá? Esse cercado vai estar, ó, em umas vai estar como átrio, só que átrio não é uma palavra que nós usamos. E, literalmente, do mais cru da palavra, é simplesmente um lugar cercado. Tá? Não está tanto na questão de ser um átrio, mas na questão de ser um lugar simplesmente cercado. Eu quis chamar de quintal, tá? Mas eu coloquei em debate com a inteligência artificial para ela, né, usando etimologias e tudo. E tem certas coisas que ela bate tanto de frente, ela insiste, não abre mão, não abre mão, não abre mão, que eu falo assim: "Não, quer saber? Tá, deixa cercado". Então, por conta de um debate longo que eu tive com a inteligência artificial em cima de etimologia e costumes e muito mais coisas, acabou ficando cercado ao invés de quintal. No cercado da tenda do momento, eles vão consumir ela. A tenda do momento também sendo a pessoa, né, porque no momento que você está em oração, você é a tenda do momento, e essa é a tenda do momento que você tem. Depois dos fins dos dias, quando as pessoas são levantadas, são tiradas, que é a minha tradução de Moisés, do caixão, que é a real tradução da palavra, daquela arca que eles dizem que Moisés foi colocado no rio. Então, quando você é tirado do caixão, você tem outra tenda do momento. Eles vão consumir ela. 17. Ela não vai ser assada azedada. É a porção deles que eu dei das minhas combustões. Ela é pura das puras, como a do erro e como a da dívida. Pura das puras seria santo dos santos, tá? Se o puro é a pessoa que está purificada diante do Salvador e prestes a fazer virar fumaça, quem é o puro dos puros? É Jesus, salvação, Cristo. Lembrando que as combustões dele seriam aqueles momentos que ele coloca o foguinho no seu coração, aquela oração inspirada que passamos a ter. Todo macho entre os filhos do grande monte vai consumir ela. É uma regra pelas épocas para as gerações de vocês, das combustões à salvação. Todo aquele que tocar nelas vai ficar puro. Aí aqui outra coisa, ó, eu vou voltar no 17. Como a do erro e como a da dívida. O erro seria a palavra pecado, que eu já comentei por que eu uso erro e não pecado. Porque tem lugar que não se encaixa como pecado e se encaixa como erro. E todo lugar que ela está como pecado, ela também é erro, é a mesma palavra, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, e até a pronúncia dela é a mesma pronúncia. Por exemplo, você errar um alvo, se você está disparando algo, você erra o alvo, você não peca o alvo, você erra o alvo. Então, não, não tem um encaixe absoluto usar a palavra pecar da forma que nós usamos ela no nosso idioma, ao invés de erro, como a do erro e a da dívida. Dívida também é a palavra culpa, tá? Que eu traduzo como dívida por conta de dela ter um encaixe e por conta também de como nós usamos a palavra dívida no mundo. Por exemplo, quando quando acontece, alguém erra algo conosco, faz alguma maldade ou alguma coisa, o que que nós pensamos? Ah, um dia essa pessoa vai acabar pagando por isso. Então nós já sabemos que aquilo que a pessoa faz de errado tem um sentido de pagamento e dívida. E o próprio Salvador fala, né? A vingança é minha, eu repagarei. Então, se encaixa muito mais como dívida do que culpa. Isso não parece ter uma ligação direta a um sentimento de culpa ou alguma coisa assim. Parece ter mais no sentimento de dívida, né?
tanto para quem sofreu quanto para quem causou. Todo macho entre os filhos do grande monte vai consumir ela. É uma regra pelas épocas para as gerações de vocês, das combustões à salvação. Todo aquele que tocar nelas vai ficar puro. Agora, isso aqui, ó, é uma regra pelas épocas para as gerações de vocês. Esse aqui é um dos lugares que eu falo que o que ele quis dizer com isso tudo que ele fez, dessa tenda, nesse lugar, no sertão e tudo, são ilustrações de um processo que é eterno. Sempre houve e sempre terá. Tá? Por quê? Porque o templo é derrubado. Então, para ele falar que essa é uma regra pelas épocas, é porque tanto naquela época quanto nessa época agora. Só que agora não tem o templo. Então, o que quis dizer com isso? Que, na verdade, isso tudo é feito no coração dos homens. Tá? Porque senão ele não poderia falar isso se o templo é derrubado, se não existe mais uma tenda no meio do deserto. 19. Salvação falou ao tirado, dizendo: esta é a aproximação do grande monte e dos filhos dele, que eles vão aproximar a salvação no dia da passada de mão nele. Lembrando que a passada de mão é a palavra untar, tá? Eu tiro a palavra untar porque ela tomou uma outra proporção da qual não é a bíblica, que é de chamar de abençoado ou coisa assim, tá? A 10ª parte de um recipiente de miolo de grão como oferta contínua, metade dela no amanhecer e metade dela no anoitecer. Sobre uma chapa com óleo ela vai ser feita. Misturada você vai trazer ela. Em pedaços assados de oferta você vai aproximar para cheiro de alívio à salvação. E o operador de purificação, que é o sacerdote, né, por conta de combinar o que o grego nos dá e o que o hebraico nos dá. Então, e o operador de purificação, que é o sacerdote, passado com a mão, que seria untado, no lugar dele. Dentre os filhos dele, vai fazer ela. É regra pelas épocas a salvação. Ela vai ser inteira feita em fumaça. E toda oferta de operador de purificação vai inteira. Ela não vai ser consumida. Salvação falou ao tirado, dizendo: fale ao grande monte e aos filhos dele, dizendo: esta é a direção do erro, que seria lei do pecado, nas traduções tradicionais. No lugar em que a ascensão é degolada, a do erro vai ser degolada à face de salvação. Ela é pura das puras. Porque o que tira o erro do homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o puro dos puros. Então, tá? 26. O operador de purificação que faz ela para erro vai consumir ela, sim. Quando você, é que o Cristo fala, né? Vocês vão comer do meu corpo. Então, operador de purificação, que seria você, que faz ela para erro, vai consumir ela em lugar puro, que é o momento de purificação, onde a pessoa fica pura. Ela vai ser consumida no cercado da tenda do momento. Tudo o que tocar na carne dela vai ficar puro. E quando o sangue dela espirrar sobre o traje, aquilo sobre o qual espirrou, você vai lavar em lugar puro. E o objeto de barro na qual ela for cozida vai ser quebrado. O objeto de barro também é simbólico para nós, porque nós somos feitos do barro. Então, quando você chega a esse ponto, né, de você reconhecer os seus erros, né, como dizem nas tradições tradicionais, o seu pecado, esse objeto de barro ele é quebrado, quebrantado. Tá? Então, é nesse sentido. E se ela for cozida em objeto de cobre, ele vai ser esfregado e enxurrado na água. Então, se você estiver em erro e você já foi quebrantado de barro, você passa a ser de cobre, porque você passa pela justificação. O cobre tem uma ligação com justificação. Então, a partir desse momento, você não é mais quebrado, você é esfregado e enxurrado na água.
que a água é simbólica também do Cristo. Então isso aqui também é muito Novo Testamento. Todo macho entre os operadores de purificação vai consumir dela. Ela é pura das puras. E toda do erro que for trazido do sangue dela para a tenda do momento, para fazer revestimento no puro, não vai ser consumida. No fogo ela vai ser queimada.